tudo bem? Hoje vamos falar de dispositivos com funções básicas. O que é isso? Olha, nós já sabemos muita coisa de circuitos digitais. Nós sabemos fazer desenhos bem elaborados a partir de tabelas e podemos até, depois de ter feito esse desenho, simplificar a tabela ou com álgebra booleana ou com as próprias tabelas de Carnot. Então, na verdade, já sabemos fazer muita coisa. Depois aprendimos a como fazer um contador síncrono, ou seja, na verdade, com isso nós podemos fazer dispositivos sequenciais, onde tem gravada uma sequência de atuações. Então, é uma coisa muito interessante o que já aprendimos e conseguimos aprender. Mas, mesmo com tudo o que aprendimos, às vezes precisamos de um recurso rápido, de um componente que já faz uma contagem sem precisarmos fazer a fiação dos flip-flops. Então, uma coisa assim que já está pronta. Então, de isso que nós vamos falar hoje, desses dispositivos prontos que nós, na verdade, poderíamos desenhar com tudo o que nós já sabemos, mas que já estão prontos. É só ir lá na loja e comprar esse pequeno componente que vai ser uma memória, que vai ser um contador, um multiplexador, etc, etc. Coisa que já não precisamos nós fazer, tá? Então, por isso, esta é a última aula, a aula que vai, digamos, complementar um pouquinho o que estava faltando das aulas anteriores, esses pequenos, digamos, carências de coisas que já estão prontas e que não precisaríamos nós desenhar completamente, tá? Então, vamos falar desses dispositivos com funções básicas que utilizam as operações lógicas básicas que conhecemos, e vamos aprender também como expandir esses dispositivos. Por exemplo, um contador. Bom, podemos contar até 6 ou até 1000. Então, podemos expandir esses contadores. Podemos fazer uma soma de 8 dígitos binários, ou de 16 ou de 32. Para isso, o que nós fazemos? Pegamos esses somadores e acoplamos entre eles para que consigam fazer somações maiores, etc, etc. Então, existe a possibilidade, na maioria destes dispositivos, de expandir os dispositivos. E finalmente, nós colocaremos um exemplo no final de como utilizar esses dispositivos para, por exemplo, desenvolver um sistema de controle para um engarrafador de balas. Os dispositivos que nós vamos estudar hoje são os multiplexadores e demultiplexadores, os conversores de código, que são chamados codificadores e decodificadores, os comparadores, os dispositivos realizando funções aritméticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Somente nós estudaremos aqui a adição. Dispositivos de armazenamento, memórias, flip-flops, registradores de deslocamento e finalmente o que já conhecemos, que são os contadores, que foi o último que estudamos na sala de aula. Então, com todos estes dispositivos, como já falamos, podem ser sim realizados a partir dos conhecimentos que já temos, mas, bom, neste caso já somente utilizaremos algum dispositivo já pronto, e como já falamos anteriormente, podem ser esses dispositivos já prontos, podem ser expandidos facilmente para poder utilizar um maior número de variáveis ou de dígitos binários. Vamos começar pelos multiplexadores e demultiplexadores que já apresentamos anteriormente. Só uma revisão. Então, nós temos que encaminhar as conversas ou as sequências de dados de 3 emissores e de 3 receptores. E não temos mais que um único cabo para encaminhar todas essas informações. Como que nós fazemos? Bom, na verdade, como nós fazemos é cortando pedacinhos de cada conversa e encaminhando esses pedacinhos sequencialmente pelo canal. E no final, temos umas saídas, onde em cada saída vamos ir colando esses pedacinhos até formar a conversa final, tá? Neste caso, temos 3 saídas e 3 entradas. Então, para que serve? Por exemplo,
puede ser utilizado o de multiplexador, por ejemplo, cuando nos queremos encaminhar uma mesma informação para vários periféricos. Pode ser uma impressora laser, pode ser um scanner, pode ser uma impressora comum, pode ser outro tipo de periférico. Então, para identificar cada um dos periféricos, utilizamos um código binário 00, 01, 10 ou 1. Neste caso, identificando cada um destes 4 dispositivos periféricos. Então, com isso, podemos passar a mesma informação X, mas depois vamos fazer uma, digamos, uma divergência das informações para um ou outro dispositivo periférico. Nós temos aqui um esquema de como funciona um multiplexador e um demultiplexador. Existem umas entradas de dados, neste caso 4 dados, como se tivéssemos 4 emissores, né? E outras saídas de dado, 4 saídas, 4 receptores. E depois temos uma linha de seleção, que significa para qual emissor e qual receptor vamos permitir que aconteça o diálogo. Então, por exemplo, esse seria o 00, o 01, o 01. Quando aqui selecionamos 00, vamos a permitir que a través desta portante ou a informação por D0 passe, saia pelo canal e termine chegando para a saída, que também temos uma seleção feita preliminarmente, que é de 00, e a informação vai sair por aqui. Então, basicamente, temos umas linhas de dados e umas linhas de seleção que funcionam tanto no multiplexador e no demultiplexador e permitem selecionar qual dos inputs outputs nós estamos querendo interligar. Olha, os multiplexadores e demultiplexadores, embora sua função principal é esta que acabamos de mencionar, podem ser muito úteis para implementar de modo completo uma tabela de N entradas e uma única saída. Neste caso é quando temos uma única saída. No caso dos multiplexadores, é o que nós chamamos uma solução que eu chamei na sala de aula, né? Uma solução MacGyver. Lembra aquele ator famoso que fazia um personagem que rapidamente solucionava um problema gravíssimo? Uma usina nuclear parou de funcionar e ele, com uma pequena gambiarra, um pequeno ajuste, uma improvisação, ele conseguia resolver. Lembra? Então, o multiplexador pode ser útil para ser essa solução que eu chamo MacGyver, uma solução com uma gambiarra. Vamos supor que vocês têm um circuito já montado e de repente o cliente fala: puxa, esqueci de lhes falarem que eu queria um LED que acendesse nessas situações. Puxa vida, vamos ter que refazer tudo. Não, porque se vocês têm um multiplexador, com isso vocês implementam uma tabelinha, neste caso uma tabelinha verdade, para a partir da tabela dessas combinações poder acionar uma saída que é arbitrária do jeito que vocês quiserem. Então, o multiplexador de N inputs de seleção de dados pode ser muito útil para implementar de modo completo uma tabela completa de N entradas, aqui temos duas, e uma única saída. Tá? O único empecilho é que tem uma única saída, mas pode ser mesmo assim bem interessante aplicar. Então, olha que simples. Porque, como fazemos? Pegamos o output e colamos esse output na entrada de dados do multiplexador. Onde está escrito 1, colocamos 5 volts. Diretamente. Tá? Sendo que, logicamente, esta tabela está em binário comum. Tá? Uma tabela codificada em binário. E aqui, já, en las líneas de selección, serían a entrada A pela entrada S0 e a entrada B pela entrada S1. Então, simplesmente temos uma tabela implementada com um multiplexador, como já explicamos anteriormente. Lembra do projeto do aquecedor de água, que era aquele para manter a água sempre quentinha entre 95 e 97 graus, um depósito, onde tínhamos a entrada N, que era a entrada de nível, que se for molhada ficava em 1, e se não era molhada ficava em 0,
Isso era para permitir que o tanque chegasse a um nível e quando ultrapassasse esse nível já a água parasse de entrar no tanque. Tá? Então nós temos aqui esses três sensores, sensor de nível de 95 graus e 97 graus. E neste caso, o cliente falou para, olha, se tiver um mau funcionamento do sistema, eu quero saber. Ah, mas isso você não pediu. Tudo bem, eu quero saber mesmo. Mas como que nós... uma bucininha, você colocou uma bucininha aí. Se, por exemplo, como já sabemos, qual era o mau funcionamento? Quando, por exemplo, o sensor de 97 graus indicava que tinha uma temperatura de 97, acima de 97 graus, enquanto que o sensor de 95 graus indicava que não tinha nenhuma temperatura acima de 95 graus. Não pode ser, porque se está acima de 97, também está acima de 95. Não pode acontecer isto aqui 0 e 1. Normalmente, não sei se você se lembra que nós colocávamos aqui um X, uma condição que não vai acontecer. Aí a pessoa, o cliente fala, não, quero saber quando tem um defeito. Tudo bem, então vamos lá. Defeito vai ter nesta linha e defeito vai ter nesta linha também. Tá? Temos o 0,95 graus e 1,97 graus. Estas duas linhas que tem queremos uma buzina para apitar nessa situação. Tá? Então o que é que nós fazemos? Vamos supor que o circuito está completo, está montado, está todo feito. E agora o que nós vamos fazer é aquela solução. O engenheiro experimentado tira do seu bolso um multiplexador, coloca o multiplexadorzinho no sistema, faz uma fiação simples e com isso já temos pronto a nossa buzina. Como que eles fariam? Pegaria neste caso o multiplexador 74LS151, que ele serve para 3 variáveis de entrada e 8 variáveis de dados. Neste caso teríamos essas 8 variáveis de dados e simplesmente copiaríamos a saída aqui na entrada de dados. Então colocamos as saídas em 0 e as saídas em 1 em VCC, em voltagem de corrente contínua. E com isso já temos pronto o nosso sistema, que logicamente a saída do multiplexador vai ir para uma buzina. Mas vocês lembram que uma buzina não funciona com uma voltagem de corrente contínua. Tem que ser corrente alternada, senão não apita, né? Porque a buzina é uma membrana. Então precisamos colocar a porta AND e um oscilador, que pode ser uma onda quadrada mesmo, não tem problema, deveria ser, seria melhor senoidal, mas onda quadrada também funciona para fazer a buzina funcionar. Mas olha, podemos fazer isso, ou aqui esse VCC que temos aqui, essa onda quadrada, podemos colocar essa onda quadrada aqui. O que vai acontecer? Que essa onda quadrada vai ser transferida para uma das saídas indicada pelas entradas de seleção. Então nós poderíamos fazer assim, desse outro modo, colocar ao invés de VCC a onda quadrada aqui e já tirar aqui a porta AND e a entradinha de onda quadrada. Então não precisaríamos realmente fazer nada muito surpreendente, simplesmente em vez de VCC colocar aqui na entrada a onda quadrada, que vai terminar fazendo apitar a buzina. E no caso dos demultiplexadores, também poderia ter sido usado, como já vimos, no caso da aquecedor de água, embora também depois foi usado este mesmo sistema com o caso dos semáforos. Vamos ver o tema do aquecedor de água. Temos aqui um demultiplexador com 8 saídas de dados, e neste caso, a partir das variáveis de entrada, que eram 3 variáveis de entrada, e tínhamos 4 outputs, podíamos, esta combinação de variáveis de entrada, toda essa combinação aparecer aqui neste demultiplexador. Porque o que significa, por exemplo, que quando nós temos 001 vai apitar a buzina. Bom, então que quando temos 0 no sensor de nível e 0 no sensor de temperatura de 95 graus e 1 no sensor de 97 graus, aqui temos uma função AND. Então neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções AND com todas estas possíveis combinações das variáveis de entrada.
Então, a partir dessa função, podemos, por exemplo, pegar a válvula, esta saída, e pegar com uma porta OR as saídas 1, 3, 4, 1, 3, 4. Já temos a saída da válvula. O aquecedor idêntico 1, 2, 3, 4, 5, 1 e 5 são o que vai permitir o funcionamento do aquecedor, buzina e LED, tá? Então nós temos que com um multiplexador evitamos um monte de fiação, porque já está toda essa fiação pronta dentro do multiplexador. Evitaríamos um monte de portas SAND. Infelizmente, vocês sabem que no Tinkercad não temos nem multiplexadores nem demultiplexadores. Esse é um pequeno empecilho, um pequeno problema do Tinkercad, embora realmente a plataforma Tinkercad é muito boa. Mas isto aqui não tem, então teríamos que fazer com portas SAND, tá? Temos a possibilidade de ir ligando multiplexadores e com isso vamos conseguir 8, 16, 32 e 64 bits. Como as entradas A, B e C de seleção de dados são as que dariam para 8 entradas, mas acrescentamos as entradas D e E para conseguir selecionar dados até 64 bits. E com isso, mas para isso precisamos colocar em cascata estes multiplexadores e somente vamos fazer isso através dessas entradas enables que, em função da combinação destes do D e do E, vamos ativar um chip específico. Então, para isso que serviam essas entradas assim meio esquisitas, para poder expandir o multiplexador. Bom, vamos continuar falando de outro tipo de dispositivos, os conversores de código, codificadores e decodificadores. O que é um codificador? Um codificador é um dispositivo que permite que uma entrada ou um conjunto de entradas sejam passados para código binário. Pode ser também sejam passados para código BCD, que é binário, só que só permite codificar até o número 9, tá? O BCD. Então, neste caso, por exemplo, temos um exemplo de codificador. Quando apertamos um botãozinho aqui numa calculadora, ativamos uma das 10 entradas, código decimal, e uma dessas 10 entradas no final vai ser codificado para um código binário, neste caso um 9, que vai ser codificado em binário. Por exemplo, este é um exemplo de codificador. Temos as entradas que começam aqui em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9. Esse seria quando apertamos o botão, uma dessas entradas vai ser ligada. E como vemos, aqui são entradas todas elas, neste outro esquema aqui mais simplificado, são entradas ativas em nível 0, ou seja, quando apertamos o botão, temos que fazer que essa entradinha que corresponde ao botão esteja em um 0, tá? E a partir daí geramos o código binário, neste caso seria código BCD, ou seja, um código que vai de 0 para 9, não precisa os números 10, ni 11, ni 12, porque normalmente isto seria para ativar um conjunto de LEDs, que vai ser um display. Então, neste caso, temos um nível que pode ser alto ou baixo, neste caso alto, mas no exemplo era baixo. Então, por exemplo, vamos supor que apertamos aqui o botãozinho 3. Esse botão 3 está, este ponto aqui, que estou apontando aqui, está na verdade colocado em VCC, mais 5 volts. Mas na hora que fechamos o circuito, esse ponto 3 vai terminar caindo para 0. Então, o que significa? Que quando apertamos o botão 3, passa um 0 por este cabo até chegar aqui. Então, aqui vamos ter todo 1 menos esse 3 em 0. E ele vai identificar que você está apertando um 3 e vai apresentar na saída esse 3 em binário. Bom, na verdade em BCD. Bom, na verdade em complemento BCD, ou seja, em uma BCD onde o que temos aqui é
ou complementar do número específico BCD. Mas tudo bem, isto é um caso específico, possivelmente existem outros chips que terminem não fornecendo o número BCD tranquilo, normal, sem precisar ser o complemento. Bom, então, o que seria um decodificador? É o contrário, ou seja, partimos de uma entrada binária e com isso chegamos a uma saída diferente de uma binária, tá? Tudo bem, aqui neste caso seria uma saída de um display de 7 segmentos, onde teríamos uma única saída se ativando em mais 5 volts e as outras seriam diferentes, seriam em 0 volts. Então isso permitiria, cada uma destas saídas permite acender um dos 7 segmentos do display de 7 segmentos. Cada um corresponde a um segmento do display de 7 segmentos. E neste caso temos um decodificador, ou seja, saída não binária de BCD para 7 segmentos. E neste caso, para que serve? Pues justamente para alimentar este display de 7 segmentos. Aqui você observa que além dos 7 segmentos tem um pontinho que indica número decimal. Normalmente não precisamos mais que um pontinho num número, mas todos os displays vêm com o seu pontinho aí. E tem uma entradinha a mais, a entrada BI negado, RBO negado, que permitiria fazer que vários displays de 7 segmentos, colocar eles em sequência para fazer uma contagem maior, por exemplo, de 537,625, tá? Então, na verdade, com estes displays, quando você coloca os módulos em sequência, você pode, na verdade, ter um número bastante grande, inclusive com decimais, para saber como que vai ser os números, os zeros, por exemplo, que estão na frente da vírgula, se vão ser zeros mesmo, vai ser nada. Aí existe esta entrada BI-RBO que permite, digamos, eliminar os zeros na esquerda ou eliminar os zeros na direita. Bom, então temos esse exemplo onde nós temos cada LED é acesso porque uma das saídas em nível 0 está ativa. Então, olha que bonito, porque nós temos umas entradas em binário, os números decimais até o 9, porque já sabemos que aqui é o número um display de 7 segmentos somente pode acender perante os números até o 9. Então nós temos os 9 dígitos decimais, esses 9 dígitos em binário, para isso precisamos 4 variáveis binárias para contar até 9. E depois temos a continuidade da contagem, 10, 11, 12, 13, 14, porque sabemos que podemos, sim, fazer essas combinações de variáveis numa tabela. Mesmo que essas saídas de 10 para 15, no caso deste dispositivo, não vão acontecer e por isso colocamos um X. Tá? Então, olha como que fica a tabela. A tabela é assim. Temos uma entrada de 4 variáveis e quantas são as saídas? Quantos são os atuadores? Na verdade, cada atuador seria cada um dos LEDs deste display. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, a ver, deixa eu ver, 3 e 4, 7 LEDs. Então, por exemplo, quando queremos que acenda este LED superior, simplesmente alimentamos com uma voltagem positiva aqui. E assim por diante, depende do que nós gostarmos para implementar esse chip. Então, olha que interessante, porque a partir desta tabela, vocês observam que para o LED A, temos uma coluna inteira e ainda temos uma série de coringas aqui, x. A partir da tabela do A anterior, esta tabela aqui, nós colocamos uma tabela de Carnot, lembra que tem que ser aqui e aqui em grey, senão não vai funcionar. E a partir de aí já podemos, digamos, copiar o A, onde que acontece, no primeiro, no terceiro, no quarto, tal. Vamos copiando as combinações binárias e vamos colocando essas combinações na tabela que nós temos aqui. Então,
Depois de fazer a simplificação, na verdade teríamos esta expressão mínima, seria D mais B mais CA mais C negado A negado. Significa, isso seria a conversão da tabela do A transferida para uma tabela de Carnot. Mas uma vez que já podemos por Carnot fazer a simplificação, vemos que aquela coisa não era tão complicada e vemos que realmente era mais fácil. Por isso, fazemos as simplificações de Carnot e depois das simplificações temos este circuito. Bom, e aqui nós temos o exemplo que já mencionávamos antes, porque as entradas BIRBO, dos decodificadores BCD 7 segmentos, servem para colocar em cascata esses displays de 7 segmentos. Bom, e temos também os comparadores, que basicamente colocamos dois números binários, e se o número A é maior do que o B, aqui vamos ter um 1 e os outros 0. Se o A é igual que o B, vamos ter aqui a saída. Então, olha, aqui temos um comparador de magnitude 4 bits, que se nós quisermos colocar em cascata para que seja de 8 bits, tem umas pinos específicos que permitem fazer isso. Bom, e também temos, como já falamos, dispositivos que realizam funções aritméticas, como a adição. Por exemplo, aqui temos um somador. Então vamos fazer a soma de 3 em código binário com 9 em código binário. 3 mais 9 em código binário, vamos ter um 2 no primeiro dígito e um carry out. Tá? Então, com esse carry out, um 2 em código binário, que vai ser, na verdade, encaminhado para o seguinte somador e colocado no carry in do seguinte somador. Então, temos esse somador paralelo de 4 bits para somar dois números de 4 bits. Aqui temos o carry out e aqui o resultado da soma. Neste caso temos 5 sumadores de 4 bits. Então 5 por 4, 20 bits no total. E temos a possibilidade de expandir colocando o carry out no carry in do seguinte sumador. Tá? Então colocando o primeiro carry out em 0 e depois o seguinte, o carry out vai para o carry in e assim por diante, nós podemos sumar valores de até, neste caso, de 4 por 5, 20 variáveis binárias. E agora vamos falar de memórias, como flip-flops, registradores de deslocamento, etc. O que seria um registrador de deslocamento serial? Imagina um ônibus. A pessoa entra pela frente do ônibus e vai a fileira entrando completamente dentro do ônibus. Pois algo parecido seria o registrador de deslocamento serial. Temos um valor, uma série de valores binários na entrada e aos poucos os valores binários vão se incorporando no próprio registrador de deslocamento serial e vão entrando. Tá? 01, agora vamos tentar encaminhar o seguinte: 01, 01, 01 e 01. Tá certo? Se chama-se registrador de deslocamento serial. Agora, o registrador de deslocamento pode ser serial paralelo, porque mesmo que entre aquelas entradas em série, podemos visualizar em paralelo. É como se entrasse uma série de pessoas no ônibus e você desde fora, em paralelo, pode saber o que que pessoa tem em cada uma das janelas. Então, algo parecido. Neste caso, temos um registrador de deslocamento com entrada serial e saída paralela. E o que seria um registrador de deslocamento paralelo? É como aquelas plataformas de metrô que tem umas comportas e na hora que abrem as comportas todo mundo entra. Neste caso, o que nós estamos esperando fora da plataforma de metrô, neste caso, são os números binários que na hora que abre a plataforma, POC, aí entra esses números e ficam dentro desse registrador. Digamos que seria uma memória, porque em princípio, uma vez introduzido, esse não vai mudar. Por isso é uma memória. Temos a possibilidade de termos um deslocamento de acesso paralelo, como já vimos, paralelo para paralelo, como com um flip-flop D, digamos, ativo na flanco ascendente do clock, tá?
Então, na hora que chega ao flanco ascendente, neste caso do clock, as entradas de dado, POC, todas elas entram dentro do flip-flop. Bom, então agora vamos explicar os contadores. Nós já sabemos como utilizar um contador. Os pulsos de clock vão entrando no contador e no que acontece na saída é que nós temos uns dígitos binários que vão aumentando. Então, no primeiro pulso de clock temos um 1, segundo pulso um 2, terceiro pulso um 3, 4, 5, assim por diante. Temos, por exemplo, aqui neste caso um contador binário síncrono de 4 bits que vocês poderiam ter feito tranquilamente com aquelas tabelas que nos apresentávamos, e así que sería ese contador síncrono para contagem en binario con 4 bits. Bom, o proyecto que precisamos realizar va a ser un engarrafador de balas, que vamos a apertar un botón aquí que va a ser o número de balas que va a entrar en cada una de las garrafas. Ese número tiene que aparecer en un display y también un display que va a sumar o número total de balas que foram colocadas em todas as garrafas. Como nós vamos fazer isso? Olha, primeiro de todo temos o nosso teclado, onde nós apertamos um 5 e aí vamos ter um codificador de decimal, neste caso o teclado é decimal, para binário, para BCD. Mas como quando nós soltamos o dedo vai se apagar a informação, precisamos sempre um registrador. O que o registrador faz? O registrador vai simplesmente almacenar essa informação, esse cinquinho que nós vimos, em um registro binário. ¿Para quê? Para dois motivos. Primeiro, para poder colocar esse número de balas expresso em um display local. Como fazemos? A partir do registrador, podemos ter um decodificador que vai de BCD para 7 segmentos, de tal modo que vai, digamos, colocar nos 7 segmentos o valor binário que estava anterior aqui na entrada do codificador. Mas também o que nós vamos precisar fazer é, esse valorzinho é um valor de comparação, que nós vamos comparar esse valor com o número de balas que vão sendo engarrafadas. Quando o número de balas já atinge esse valor A que nós habíamos programado no teclado, nesse momento em que A é igual a B, o que acontece? Então, nesse momento, esse momento somente vai ser visualizado a partir de um contador que vamos ter aqui e que vai ir contando o número de balas. Esse contador vai começar em 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o número de balas seja idêntico ao programado aqui, então vamos ter aqui uma saída que vai fazer o fechamento da válvula para que não entrem mais balas, e ao mesmo tempo essa saída vai avançar a esteira de tal modo a posicionar a garrafa na frente do funil, tá? E já falamos que nós precisamos ir sumando as balas de todas as garrafas, e para isso vamos, uma vez que já avança a esteira, esse contador de balas que era 5, vamos supor, para uma garrafa, vai ter que começar de novo em 0 esse contador de novo, e por isso temos aqui um pulso que reseta o contador para 0 quando a próxima garrafa é posicionada. Então já temos que cada vez que se posiciona a garrafa, setamos a contagem do contador aqui. Mas isso não significa que nós vamos setar ou digamos em 0 a contagem do contador geral, que ele vai pegar, na verdade, a informação do somador, ele vai depois armazenar essa informação num registrador, e aí essa informação vai ficar entrando na entrada B do somador. E aí no momento seguinte, quando tenhamos uma outra entrada aqui, aí nós vamos poder sumar o A e o B, que seria o A, o que vem do contador, e o B, o que está registrado, que seria a contagem, digamos, parcial. Bom, então basicamente é isso. Esse registrador vai ir sumando aos poucos essas balas de todas as garrafas, e via esse registrador passando por um decodificador,
vamos terminar fornecendo o resultado de todas as balas que foram engarrafadas. De acordo? Bom, eu queria fazer uma pequena perguntinha para vocês, já terminando este vídeo. Neste caso do exemplo, eu queria saber para que serve o registrador e o que aconteceria se o registrador não estivesse, tá bom?